Patrick Rothfuss, O Nome do Vento, A Crônica do Matador de Rei, Primeiro Dia, Parte 1. Prólogo. Um silêncio de 3 partes. Noite outra vez. A pousada Marco, do percurso, estava em silêncio, e era um silêncio em 3 partes. A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos, feitas das coisas que faltavam. Se houvesse vento, ele sussurraria por entre as árvores, faria uma pousada ranger em suas juntas e sopraria o silêncio estrada afora, como folhas de outono arrastadas. Se houvesse uma multidão, ou pelo menos um punhado de homens na pousadas, eles encheriam o silêncio de conversa e riso, do burburinho e do clamor esperados de uma casa em que se bebe nas horas sombrias da noite. Se houvesse música, mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas e por isso o silêncio persistia. Dentro da pousada, uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco. Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de se notar. Se você passasse uma hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira, sob os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira, de pedras negras, que conservava o calor de um fogo há muito extinto. Estava no lento vai-vém de uma toalha de linho branco esfregava nos veios da madeira do bar. E estava nas mãos do homem, ali postado, que polia um pedaço de mogno já reluzente à luz do lampião. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era a pousada Marco do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos 3, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo, como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som, paciente, o som de flor colhida do homem que espera a morte. Capítulo 1. Um lugar para demônios. Era noite de Cádiz, e um grupo de praxe se reunia na pousada Marco do percurso. 5 pessoas não chegavam a ser propriamente uma grande aglomeração, mas eram tudo o que a hospedaria andava recebendo nos últimos tempos, dada a situação vigente. O velho Kobe cumpria seu papel de contador de histórias e distribuidor de conselhos. Os homens no bar bebericavam e escutavam. No quarto dos fundos, um jovem hospedeiro se postava fora da visão deles, atrás da porta, sorrindo ao ouvir os detalhes de uma história familiar. Quando acordou, o grande Torgolim descobriu-se trancado numa torre alta. Tinha levado sua espada e tirado suas ferramentas, chave, moeda e vela. Tudo se fora. Mas isso não era o pior, vocês sabem. Kobe fez uma pausa para aumentar o efeito, porque as lamparinas de parede emitiam uma chama azul. Graham, Jake e Shape acenaram com a cabeça absortos. Os 3 amigos haviam crescido juntos, ouvindo as histórias de Kobe e ignorando seus conselhos. Kobe olhou de perto para o membro mais novo e mais atento de sua pequena plateia, o aprendiz de ferreiro. Sabe o que isso quer dizer, garoto? Todos chamavam garoto, apesar de ele ser um palmo mais alto que qualquer dos presentes. Sendo as cidadezinhas como são, o mais provável era que ele continuasse a ser garoto, até ficar com a barba farta,
ou ensanguentar o nariz de qualquer por causa disso. O aprendiz balançou a cabeça devagar, o chandriando. Isso mesmo, disse Kobe, com um ar de aprovação, o chandriano. Todo mundo sabe que o fogo azul é um dos sinais do grupo, pois então ele estava. Mas como foi que eles o acharam? Interrompeu o garoto. E por que não o mataram quando tiveram chance? Cale a boca. Você terá as respostas antes do final, repreendeu Jake. Deixe ele contar a história. Não precisa falar assim, Jake, interpôs Graham. O garoto só está curioso. Tome a sua bebida. Já tomei minha bebida, resmungou Jake. Preciso de outra, mas o hospedeiro, Ida, está esfolando ratos no quarto dos fundos. Ei! Exclamou, elevando a voz e batendo com o caneco vazio no tampo do bar de mogno. Tem gente com sede aqui. O hospedeiro apareceu com 5 tigelas de ensopado e 2 broas quentinhas. Serviu mais cerveja a Jake, Shape e ao velho Kobe, movimentando-se com um ar eficiente e atarefado. A história foi posta de lado enquanto os homens tratavam de jantar. O velho Kobe devorou sua tigela de ensopado com a desenvoltura predatória de um solteirão vitalício. Os outros ainda estavam soprando o vapor das tigelas quando ele terminou o último pedaço de pão e retomou a história. Pois então, Tabolim precisava fugir, mas ao olhar ao redor, viu que sua cela não tinha porta, nem janelas. Em toda sua volta não havia nada além de pedra lisa e dura. Era uma cela da qual nenhum homem jamais havia escapado. Mas Tabolim sabia os nomes de todas as coisas, prosseguiu, de modo que todas as coisas estavam sob o seu comando. Ele disse à pedra, quebre, e a pedra se quebrou. A parede se rasgou, feito um pedaço de papel. E pelo buraco, Tarbolim pôde ver o céu e respirar o ar adociado da primavera. Pisou na borda, olhou para baixo e, sem pensar 2 vezes, deu um passo no ar. Os olhos do garoto se arregalaram. Ele não pode ter feito isso. Kobe balançou a cabeça com ar sério. E assim Tarbolim caiu. Mas não se desesperou. É que ele sabia o nome do vento, e por isso o vento lhe obedeceria. Falou com o vento, o que aninhou e se afagou. Levou-se até o chão com a suavidade de um sopro da lunagem de um cardo e pôs de pé devagarzinho, como um beijo materno. Quando chegou ao solo, ele apanhou ao lado em um garzinho com um beijo materno, que havia saqueado e viu havia um arranhão. Bem, pode ser que eu tenha sido apenas sorte, disse Kobe, com um tapinha de entendido na lateral do nariz. Ou talvez tenha tido a ver com o amuleto que ele usava embaixo da camisa. Que amuleto? Perguntou o garoto, ansioso, com a boca cheia de ensopado. O velho Kobe reclinou-se no banco, contente pela oportunidade de se entender. Dias antes, Tarbolim tinha topado com um latoeiro na estrada e, mesmo não tendo muito o que comer, dividiria sua refeição com o velho. E foi uma coisa muito sensata, disse Graham, o garoto, baixinho. Todo mundo sabe, o latoeiro paga em dobro pela bondade. Não, resmungou Jake, fala direito. O conselho do latoeiro dobra a bondade em dinheiro. O hospedeiro se manifestou pela primeira vez essa noite. Na verdade, você está pulando mais da metade, disse. Parado, não vão da porta atrás do bar. Dívida de latoeiro é sempre quitada. Seus negócios é simples, uma vez por cada. 2 pela ajuda e se de graça é dada. E 3 há de pagar a ofensa praticada. Os homens do bar pareceram quase surpresos ao ver Cote parado ali. Fazia meses que iam o marco do percurso, toda noite, de Caedes. Ele nunca havia interposto nada até então. Não que se pudesse esperar outra coisa, na verdade. Mal fazia 1 ano que se estava na cidade. Ainda era um estranho. O aprendiz de ferreiro morava lá desde os 11 anos, e todos ainda se referiam a ele como um garoto de Hanish, como se Hanish fosse um outro país,
e não uma cidade a menos de 50 quilômetros de distância. É só uma coisa que ouvi um dia, disse Coach, para encher o silêncio, obviamente constrangido. O velho Kobe balançou a cabeça antes de pigarrear e torna a se lançar na história. Pois bem, esse amuleto valia um balde inteiro de régios de ouro, mas, graças à bondade de Tarbolim, o latoeiro o vendeu a ele por nada além de um vintém de ferro, de um cobre e de uma prata. Era negro como a noite de inverno e frio como gelo, mas, enquanto Tarbolim o usasse no pescoço, ficaria livre dos danos de coisas maléficas, demônios e outros que tais. Eu daria um bom dinheiro por um amuleto desses hoje em dia, disse Chip, com ar lúgubre. Ele era mais do que tinha bebido, e menos falado ao longo da noitada. Todos sabiam que alguma coisa ruim acontecera em sua fazenda no último dia da pira. À noite, mas, como eram bons amigos, percebiam que não deviam pressioná-lo para obter detalhes. Pelo menos não tão cedo, no enquanto estivessem sóbrios, como estavam. Ora, e quem não daria? Retrucou o velho Kobe, em um tom judicioso, bebendo uma boa golada. Eu não sabia que Chandriano era um grupo de demônios, comentou o garoto. Tinha ouvido falar. Eles não são demônios, interrompeu Jake, com firmeza. Foram as primeiras 6 pessoas a recusar a escolha do caminho proposta por Telu. Então, ele os amaldiçoou e os condenou a vagar pelos confins. É você que está contando a história, Jacob Walker? Perguntou Kobe, ríspido. Porque, se for, eu deixo continuar. Os dois se olharam de cara feia por um bom minuto, mas Jake acabou desviando o rosto e resmungando alguma coisa que bem poderia ser um pedido de desculpa. Kobe voltou-se outra vez para o garoto. Esse é um mistério chandriano, explicou. De onde vem o grupo? Para onde vai? Depois de praticar suas maldades sangrentas? Serão homens que venderam a alma? Demônios? Espíritos? Ninguém sabe, concluiu. Em seguida lançou um olhar profundamente desdenhoso a Jake. Embora qualquer bobalhão afirme saber. Nesse ponto, a história enveredou por novas artecações a respeito da natureza do Chandriano, dos sinais que indicavam sua presença aos precavidos e de determinar se o amuleto protegeria Tarbolim de bandidos, cães raivosos ou de uma queda de cavalo. As coisas iam ficando quentes quando a porta da entrada se abriu de chofre. Jake virou-se. Já é hora de você chegar, Carter. Diga a esse idiota a diferença entre um demônio e um cão. Todo mundo sã. Interrompeu-se no meio da frase e correu para a porta. Pelo corpo de Deus, o que aconteceu com você? Carter entrou numa parte iluminada, com o rosto pálido e sujo de sangue. Segurava junto ao peito uma velha manta para a cela que tinha uma forma estranha, desajeitada, como se embrulhasse um monte de gravetos. Os amigos pularam das banquetas e correram em sua direção ao vê-lo. Eu estou bem, disse ele. Entretanto, a passos lentos no salão, tinha um olhar meio arisco, feito um cavalo assustado. Estou bem, estou bem. Largou na mesa mais próxima a trouxa de manta, que bateu com força na madeira, como se estivesse cheia de pedras. A roupa de Carter estava retalhada em cortes compridos e retos. A camisa cinza pendia em fragalhos, exceto nos pontos em que se não grudada no corpo, manchado de um vermelho escuro e sombrio. Graham tentou ajudá-lo a se acomodar numa cadeira. Pela mãe de Deus, sente-se, Carter. Que foi que aconteceu? Sente-se. Carter abandonou a cabeça, obstinado. Eu já disse que estou bem. Não me machuquei tanto assim. Quantos foram? Indagou Graham. 1. Mas não é o que vocês estão pensando. Raios! Eu lhe avisei, Carter. Explodiu o velho Kobe, com um tipo de raiva, assustada, que só os parentes e amigos íntimos, conseguem acumular. Já faz meses que eu te aviso. Você não pode sair sozinho, nem mesmo só para ir em Batia. Não é seguro.
Jake pôs uma das mãos no braço do velho para acalmá-lo. Trate de se sentar, repetiu Graham, ainda tentando conduzir o Carter a uma cadeira. Vamos tirar essa sua camisa e limpá-la. Carter abanou a cabeça. Eu estou bem, só me cortei um pouco, mas o sangue é quase todo da Nelly. A coisa pulou em cima dela. Matou-a uns 3 quilômetros na entrada da cidade, depois da velha ponte de pedra. A notícia foi seguida por um momento grave de silêncio. O aprendiz de ferreiro pôs sua mão solidária no ombro de Carter. Droga, isso é duro. E olhe que era meiga feito um cordeiro. Nunca tentou morder, nem escoiciar, quando você a levava para pôr ferraduras. A melhor égua da cidade. Droga. Sua voz se extinguiu. Droga, não sei o que dizer, repetiu, olhando em volta com ar desamparado. Cobb finalmente conseguiu livrar-se de Jake. Eu bem que avisei, reiterou balançando o dedo na direção de Carter. Nos últimos tempos, tem gente por aí que é capaz de matar por um par de vitens. Que dirá por um cavalo e uma carroça? O que você vai fazer agora? Vai puxá-la? Você mesmo? Fez-se um momento de silêncio incômodo. Jake e Cobb trocaram olhares furiosos, enquanto os demais pareciam incapazes de falar, sem saber ao certo como consolar o amigo. O hospedeiro se deslocou com cuidado, em meio ao silêncio, com os braços carregados, contornou o chip, em passos ágeis, e começou a arrumar uma coisa numa mesa próxima. Uma vasilha com água quente, um tesourão, panos limpos, alguns frascos de vidro, agulha e linha para suturar. Isso nunca teria acontecido se ele tivesse me escutado, para começo de conversa, resmungou o velho Cobb. Jake tentou acalmá-lo, mas Cobb o afastou. Só estou dizendo a verdade. É uma pena o que aconteceu com a Nelly. Mas é melhor ele me dar ouvidos, agora, senão vai acabar morto. Não se tem sorte 2 vezes com esse tipo de gente. A boca de Carter formou uma linha fina. Ele esticou o braço e puxou a ponta da manta ensanguentada. O que quer que eu estivesse lá dentro rolou uma vez e ficou preso no tecido. Carter puxou com mais força e houve um barulhão, como se o saco de seixos do rio virasse sobre o tampo da mesa. Era uma aranha do tamanho de uma roda da carroça, negra e com uma lousa. O aprendiz de ferreiro deu um pulo para trás e esbarrou numa mesa, derrubando, quase caindo no chão. Cobb ficou boquiaberto. Graham, Chip e Jake emitiram sons assustados, sem palavras, e se afastaram, levando as mãos no rosto. Carter deu um passo para trás, quase como um tique nervoso. O silêncio encheu o aposento feito suor frio. O hospedeiro franziu o senho. Ainda não era para eles terem avançado tanto para o oeste, murmurou baixinho. Não fosse o silêncio, era improvável que alguém tivesse ouvido, mas ouviram. Desviaram os olhos da coisa em cima da mesa e fitaram um homem ruivo, emudecido. Jake foi o primeiro a recuperar a voz. Você sabe o que é isso? O hospedeiro tinha um olhar distante. Escarrel, respondeu ele distraído. Eu pensava que as montanhas... Escarrel? Jake interrompeu. Pelo corpo enegrecido de Deus, coach. Você já viu uma coisa dessas, hein? Fez o hospedeiro ruivo, levantando os olhos abruptamente, como se de repente se lembrasse de onde estava. Ah, não, é claro que não, disse, ao ver que era o único situado a um braço de distância daquela coisa escura. Deu um passo, cometido para trás. Foi só uma história que eu vi. Todos o fitaram. Vocês se lembram do mercador que passou por aqui há 2 onzenas? Todos fizeram que sim. O cretino tentou me cobrar 10 vitens por 200 gramas de sal, disse Cobb, pensativo, repetindo a queixa talvez pela 100ª vez. Eu gostaria de ter comprado um pouco, resmungou Jake. Graham assentiu em silêncio, balançando a cabeça. Ele era um pão duro nojento, cuspiu Cobb.
parecendo consolar-se com as palavras conhecidas. 2 eu poderia pagar, numa hora de aperto, mas 10 é um roubo. Não se houver mais dessas aí na estrada, disse Chip, com um ar sinistro. Todos os olhos se voltaram para a coisa na mesa. Ele me disse ter ouvido falar delas lá perto de Milcob. Apressou-se explicar Coach, observando os rostos de todos, enquanto o grupo estudava a coisa na mesa. Achei que só estava tentando aumentar os preços. O que mais ele disse? Perguntou Carter. O hospedeiro fez um ar pensativo por um instante, depois deu-os de ombros. Não peguei a história toda. Ele só passou 2 horas na cidade. Não gosto de aranhas, disse o aprendiz de ferreiro, que continuou do outro lado da mesa, uns 4 metros de distância. Cubra isso. Não é aranha, disse Jake. Não tem olhos. E também não tem boca, observou Carter. Como é que isso come? E come o quê? Perguntou Chip, desanimado. O hospedeiro continuou a fitar a coisa com curiosidade. Chegou mais perto e, estendendo a mão, todos se afastaram um pouquinho mais da mesa. Cuide-se, Carter. Os pés são afiados, feito facas. São mais como lâminas, eu diria, comentou Coach. Seus dedos longos roçaram o corpo negro e amorfo do escarrel. É liso e duro, feito louça. Não mexa com esse troço, disse o aprendiz, movendo-se com cautela. O hospedeiro pegou uma das pernas compridas e lisas e tentou quebrá-la com as 2 mãos, como um graveto. Louça, não, corrigiu-se. Pôs a perna da coisa na borda da mesa e apoiou o peso do corpo sobre ela, que se partiu com um estalo forte. Parecia pedra, comentou e olhou para Carter. Como ele ficou com todas essas rachaduras? Indagou, apontando para as fraturas finas que fissuravam a superfície negra e lisa do corpo. A Nelly caiu em cima dele, respondeu Carter. E essa coisa pulou de uma árvore e começou a andar pelo corpo dela, cortando-a com os pés. Era muito rápido. Nem entendi o que estava acontecendo. Carter finalmente afundou na cadeira e Graham insistiu em lhe oferecer e prosseguiu. A Nelly se enroscou nos arreios e caiu em cima desse troço. Quebrou-lhe umas pernas. Depois ele veio atrás de mim, me alcançou e começou a rastejar por tudo, disse, cruzando os braços sobre o peito, ensanguentado e estremecendo. Consegui arrancá-la de mim e pulei em cima dele com toda a força. Depois ele subiu em mim de novo. A voz de Carter se extinguiu. O rosto empalideceu. O hospedeiro balançou a cabeça, pensativo, e continuou a investigar a coisa. Não há sangue, nem órgãos. É tudo cinza por dentro, disse, cutucando com o dedo, feito um cogumelo. Pelo grande terror, deixe isso em paz, implorou o aprendiz. Às vezes, as aranhas se crispam depois de mortas. Escutem só o que vocês estão dizendo. Vê a observação cáustica de Colby. As aranhas não ficam do tamanho de porcos. Vocês sabem o que é isso, afirmou, olhando em volta e encarando cada um dos presentes. É um demônio. Todos olharam para a coisa quebrada. Ora, vamos, discordou Jake, basicamente por hábito. Isso não parece, fez um gesto desconjuntado. Não pode. Todos sabiam o que ele estava pensando. É claro que havia demônios no mundo, mas eram como os anjos de Telu, iguais a heróis e reis. Seu lugar era nas histórias. Eles pertenciam ao Era uma vez. O grande Tarbolim invocava o fogo e o raio para destruir demônios. Telu os estrafalhava nas mãos e os atirava uivando no vazio sem nome. Um amigo de infância não pisoteava um sujeito até a morte na estrada para Bridgeport. Isso era ridículo. Cote passou a mão pelo cabelo ruivo e rompeu o silêncio. Só um jeito de saber, com certeza, disse enfiando a mão no bolso. Ferro ou fogo? E puxou uma bolsinha de couro estofado. Em nome de Deus, salientou Graham, os demônios temem 3 coisas:
o ferro frio, o fogo vivo e o santo nome de Deus. A boca do hospedeiro se espremeu numa linha reta, que não chegou a si propriamente uma carranca. É claro, concordou ele, esvaziando a bolsa na mesa e vasculhando as diversas moedas misturadas, pesadas. Talentos e finas lascas de pratas, iotas de cobre, moedas de meio vintém e ocres de ferro. Alguém tem uma guza? Use um ocre, disse Jake. É um ferro de boa qualidade. Não quero ferro de boa qualidade, retrucou o hospedeiro. O ocre tem carbono demais. É quase aço. Ele tem razão, confirmou o aprendiz. Só que não é carbono. A gente a usa para produzir aço, coque e cal. O hospedeiro memeou a cabeça para o garoto, com um ar deferente. Você que sabe, meu jovem mestre. Afinal, é o seu ofício, disse. Seus dedos compridos finalmente encontrarão um guza num monte de moedas. Aqui temos. E o que é que isso vai fazer? Perguntou Jake. O ferro mata demônios, respondeu Cobb, com a voz segura. Mas esse já morreu. Pode ser que não faça nada. Só um jeito de descobrir, disse o hospedeiro, cruzando rapidamente um olhar com cada um deles, como se os avaliasse. Depois virou-se com deliberação para a mesa e os outros se afastavam pouquinho mais. Coach comprimiu o goza de ferro na lateral negra da criatura e houve um estalido, curto e estridente, como uma tora de pinho estalando na fogueira. Todos se assustaram, depois se acalmaram, vendo a coisa negra permanecer imóvel. Cobb e os outros trocaram sorrisos trêmulos, feito meninos assombrados por uma história de fantasmas. Os sorrisos murcharam quando a sala se encheu do aroma adocicado e acre de flores e putrefação e cabelo queimado. O hospedeiro apertou o guza na mesa com um clique agudo. Bem, disse, esfregando as mãos no avental. Acho que isso resolve a questão. Que faremos agora? Horas depois, o hospedeiro se postou à entrada do marco do percurso e deixou os olhos relaxarem na escuridão. Rastro de luz das janelas da hospedaria se estendiam pela estrada de terra e pelas portas da ferraria do outro lado. Não era uma estrada larga nem muito movimentada. Não parecia levar a parte alguma, como faziam outras estradas. O hospedeiro inalou o ar outonal, respirando fundo, e olhou ao redor, inquieto, como se esperasse acontecer alguma coisa. Chamava-se Cote. Escolheram o nome com cuidado ao chegar a esse lugar. Havia adotado um nome novo pela maioria das razões habituais, e também por algumas inusitadas, dentre as quais se destacava o fato de os nomes não lhe serem importantes. Levantando os olhos, ele viu milhares de estrelas cintilando no veludo escuro de uma noite sem lua. Conhecia todas, com suas histórias e seus nomes. Conhecia-as de um jeito familiar, como conhecia as próprias mãos. Baixou os olhos, soltou um suspiro, sem se dar conta, e se tornou a entrar. Trancou as portas e as venezianas das janelas largas da hospedaria, como para se afastar das estrelas e de todos os seus nomes variados. Varreu metodicamente o chão, limpando todos os cantos. Lavou as mesas e o bar, movendo-se e com eficiência paciente. Ao cabo de uma hora de trabalho, a água do balde ainda estava tão limpa que uma dama poderia usá-la para lavar as mãos. Por último, puxou uma banqueta atrás do bar e começou a polir o vasto sortimento de garrafas aninhado entre dois enormes barris. Nem de longe foi tão desenvolto e eficiente nessa tarefa quanto nas anteriores, e não tardou a ficar claro que o polimento era apenas uma desculpa para tocar e segurar. Coach chegou até a cantarolar um pouco, embora não percebesse, e teria assustado
a voz se o soubesse. Enquanto girava as garrafas, não as mãos longas e graciosas, o movimento familiar alisou algumas rugas de fadiga em seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, com certeza abaixo dos 30 anos. Nem chegava perto dos 30. Jovem para um hospedeiro. Jovem para um homem com tantas rugas de cansaço no rosto. Cote chegou alto da escada e abriu a porta. Seu quarto era austero, quase monástico. Havia uma lareira de pedra negra no centro do cômodo, um par de poltronas e uma mesinha. Os outros móveis eram uma cama estreita e um baú grande e escuro a seus pés. Nada decorava as paredes, nem cobriu o assoalho de madeira. Houve passos no corredor e um rapaz entrou no quarto, carregando uma tigela fumegante de guisado que recendia a pimenta. Era moreno e atraente, de sorriso fácil e olhar astuto. Faz uma boa zena que você não fica aberto até tão tarde, disse, entregando a tigela. Hoje as histórias devem ter sido boas, Reche. Reches era um outro nome de hospedeiro, quase um apelido. Ouvi-lo fez repuxar um canto da boca, um sorriso irônico, enquanto afundava na poltrona em frente à lareira. E então, o que aprendeu hoje, Bess? Hoje, mestre, aprendi porque as grandes amantes enxergam melhor do que os grandes eruditos. E qual é a razão, Bess? Perguntou Cote, com um toque levemente divertido na voz. Bess fechou a porta e foi sentar na segunda poltrona, virando-a de frente para o professor e a lareira. Movia-se com estranha graça e delicadeza, como se estivesse prestes a dançar. Bem, Restes, todos os livros enriquecedores ficam em lugares fechados, nos quais a luz é ruim, mas as moças encantadoras tendem a ficar do lado de fora, ao sol, e por isso são muito mais fáceis de estudar, sem risco de prejudicar os olhos. Cote assentiu com a cabeça e disse: mas um aluno excepcionalmente inteligente poderia levar o livro para o lado de fora e melhorar sua situação, sem medo de reduzir sua amada faculdade da visão. Também pensei nisso, Reche. Por ser, é claro, um aluno excepcionalmente inteligente, é claro. Mas quando encontrei um lugar ao sol em que podia ler, apareceu uma moça bonita, que me impediu de fazer qualquer coisa desse tipo, concluiu com um floreiro. Cote deu um suspiro. Será que tenho razão ao presumir que você não conseguiu ler nada do Cellon Tinturi hoje? Bess conseguiu fazer um ar meio envergonhado. Contemplando o fogo, Cote tentou assumir uma expressão severa, mas fracassou. Ah, Bess, espero que ela tenha sido encantadora, como uma brisa morna na sombra. Sou um mau professor, por dizer, mas fico contente. Não estou com disposição para uma longa série de aulas neste momento, disse. Houve um instante de silêncio. Hoje à noite, o Carter foi atacado por um escarréu. O sorriso fácil de Beth ruiu com uma máscara rachada, deixando seu rosto bastante abalado e pálido. Escarréu, repetiu. Chegou quase a ficar de pé, como se fosse disparado do quarto. Depois franziu sem jeito, e se obrigou a sentar novamente. Como você soube? Quem encontrou o corpo? Ele ainda está vivo, Beth. Carter trouxe o escarréu para cá. Só havia um. Não existe escarréu sozinho, contrapôs Beth, categórico. Você sabe. Eu sei, concordou Colt. Mas persiste o fato de que só havia um. E ele o matou? Indagou Beth. Não pode ter sido um escarréu, talvez. Beth, era um escarréu, eu o vi, declarou Colt, lançando-lhe um olhar sério. Ele teve sorte, só isso. Mesmo assim, ficou muito machucado. 48 pontos. Usei quase toda a minha linha de sutura, informou, beliscando ensopado no tigelo. Se alguém perguntar, diga que meu avô era guarda de caravanas e me ensinou a limpar e suturar ferimentos. Hoje eles estavam chocados demais para perguntar, mas amanhã
Pode ser que alguns fiquem curiosos. Não quero que isso aconteça, completou. Soprou a tigela e levantou uma nuvem de vapor quente em volta do rosto. O que você fez com o corpo? Eu não fiz nada, disse Coach, em tom incisivo. Eu sou apenas um hospedeiro. Esse tipo de coisa está muito além da minha alçada. Hash, você não pode simplesmente deixar que eles se metam nisso sozinhos. Coach deu um suspiro. Eles o levaram para o padre. Ele fez tudo certo, por todas as razões erradas. Best abriu a boca, mas Coach prosseguiu antes que ele pudesse dizer alguma coisa. Sim, eu me certifiquei de que a cova fosse bem funda. Sim, certifiquei-me de que por muito tempo na fogueira ardente antes de enterrá-lo. E sim, eu me assegurei de que ninguém guardasse um pedaço dele como lembrança. Completou, franzindo o sombrolho, até quase juntar as sobrancelhas. Não sou idiota, você sabe. Best relaxou visivelmente, reacomodando-se na poltrona. Sim, sei que não é, Ash, mas eu não confiaria em que metade dessa gente soubesse urinar na direção do vento sem ajuda, retrucou o rapaz. Fez um ar pensativo um momento. Não consigo imaginar por que só havia um. Talvez eles tenham morrido ao atravessar as montanhas, sugeriu Cote. Todos menos esse. É possível, admitiu Best, com relutância. Talvez tenha sido aquele temporal de dias atrás, lembrou Cote. Um verdadeiro virador de carroças, como costumávamos dizer nos tempos da trupe. Pode ser que todo aquele vento e a chuva tenham feito um deles se desgarrar do bando. Gosto mais da sua primeira ideia, Regis, disse Best, incomodado. 3 ou 4 escarréis passariam por essa cidade. Como? Como uma faca quente na manteiga? Seria mais como várias facas quentes atravessando várias dezenas de lavradores. Retrucou Best, em tom seco. Essa gente não sabe se defender. Aposto que não há nem 6 espadas em toda a cidade. Não que as espadas fossem adiantar grande coisa contra um escarréu. Houve uma longa pausa de silêncio pensativo. Passado mais um momento, Best começou a se remexer. Alguma novidade? Coach abanou a cabeça. Hoje eles não chegaram às notícias. O Carter perturbou a situação quando ainda estávamos contando histórias. Já é alguma coisa, suponho. Amanhã à noite eles voltam. Isso lhes dará algo que fazer. Coach cutucou preguiçosamente o ensopado com a colher. Eu devia ter comprado um escarréu do Carter, refletiu. Ele podia ter usado o dinheiro num cavalo novo. Viria gente de toda parte para vê-lo. Poderíamos ter algum movimento para variar. Best lançou-lhe um olhar mudo, horrorizado. Coach fez um gesto pacificador com a mão que segurava a colher. Estou brincando, Best. Deu um sorriso tímido. Mesmo assim, teria sido bom. Não, Reis, com toda certeza, não teria sido bom. Objetou Best enfaticamente. Viria gente de toda parte para vê-lo. Repetiu em tom zombeteiro. Até parece. O movimento seria bom, esclareceu Coach. O movimento seria bom. Tornou a ficar a colher no ensopado. Qualquer coisa já seria agradável. Os dois permaneceram quietos por um bom momento. Coach franzindo o senho para a tigela de ensopado nas mãos, com um olhar distante. Isto aqui deve ser terrível para você, Best, disse por fim. Você deve ficar entorpecido de tédio. Bert encolheu os ombros. Há umas esposas jovens na cidade e um punhado disperso de filhas, disse, sorrindo feito criança. Sou levado a criar minha própria diversão. Isso é bom, Best. E veio outro silêncio. Coach pôs mais uma colherada na boca, mastigou e engoliu. Eles acharam que era um demônio, sabe? Best deu de ombros. É bem possível que fosse, Hash. Provavelmente é a melhor coisa que eles podem achar. Eu sei. Eu os incentivei, na verdade. Mas você sabe o que isso significa, disse. Fitou Best nos olhos.
O ferreiro ficará com os negócios movimentados nos próximos dias. O rosto do rapaz assumiu uma expressão cuidadosamente vazia. Ah, Coach balançou a cabeça. Não vou censurá-lo se quiser ir embora, Best. Você tem lugares melhores para ficar do que aqui. A expressão do outro foi de choque. Eu não poderia ir embora, Regis disse. Abriu e fechou a boca algumas vezes, incapaz de encontrar as palavras. Quem mais me ensinaria? Coach sorriu, e por um instante seu rosto mostrou com ele era realmente jovem. Por trás das rugas cansadas e da expressão plácida de hospedeiro, parecia não ser mais velho do que o seu companheiro de cabelos pretos. É mesmo. Quem? Indagou. Apontou para a porta com a colher. Então vai fazer suas leituras, ou importunar a filha de alguém. Tenho certeza de que você tem coisas melhores a fazer do que me olhar enquanto eu como. Na verdade, vá de retro, Satanás, exclamou Cote, passando para um sotaque têmico, carregado, ainda com a boca meio cheia. Terro asteusa erra. De susto, Best soltou uma gargalhada e fez um gesto obsceno com uma das mãos. Cote engoliu e trocou de língua. Arroz de Teneleon. Ora, francamente, censurou Best, cujo sorriso se desfez. Isso é ofensivo. Em nome da terra e da pedra, eu o renego, fez Cote. Molhou os dedos na xícara ao lado e borrifou umas gotas sem cerimônia na direção de Best. Que seja banida a sedução. Considera, perguntou ele, que conseguiu fazer um ar divertido e irritado ao mesmo tempo, enquanto secava uma gota de líquido no peito da camisa. É melhor isso, não manchar. Cote comeu outra colherada. Vá colocá-lo de molho. Se a situação ficar desesperadora, recomendo que você se sirva de uma das numerosas fórmulas de solventes constantes do Serum Tincture. Capítulo 13, eu acho. Ótimo, disse Best. Levantou-se e se encaminhou para a porta, pisando com uma graça estranha e desenvolta. Chame se precisar de alguma coisa, e fechou a porta ao sair. Cote comeu devagar, enxugando os restinhos do ensopado com um pedaço de pão. Olhou pela janela enquanto comia, ou tentou, já que a luz da lamparina transformava sua superfície num espelho contra a escuridão ao fundo. Seus olhos vagaram pelo quarto, inquietos. A lareira era feita da mesma rocha negra da que ficava no térreo. Situava-se no centro do cômodo uma pequena proeza da engenharia da qual Cote se orgulhava muito. A cama era pequena, pouco mais que um quadro, e quem a tocasse veria que o colchão era quase inexistente. Um observador, tarimbado talvez, notasse que havia uma coisa que o olhar dele evitava, do mesmo jeito que se evitava encarar um ex-amante num jantar formal, ou um velho inimigo sentado do outro lado do salão de uma taberna cheia, tarde da noite. Coach tentou relaxar. Não conseguiu. Remexeu, suspirou, mudou de posição na poltrona e, sem querer, deu com os olhos no baú ao pé da cama. Era roa, uma espécie rara e pesada de madeira, preta como carvão e lisa como vidro polido, valorizada por perfumistas e alquimistas. Um pedacinho dela, do tamanho do polegar, valia facilmente seu peso em ouro. Ter um baú dessa madeira ia muito além de extravagância. O baú tinha 3 fechos, um de ferro, um de cobre e um terceiro que não podia se ver. Nessa noite, a madeira enchia o quarto do aroma quase imperceptível de frutas cítricas e ferro ao ser temperado. Ao pousarem no baú, os olhos de Cote não se desviaram depressa, não resvalaram de lado com ar sonso, como se ele quisesse fingir que o baú não estava lá. Mas, em um minuto de contemplação, seu rosto recuperou todas as rugas que os prazeres simples do dia tinham, aos poucos, alisado. O consolo trazido pelas garrafas e pelos livros se apagou num segundo, não deixando seu olhar nada além do vazio e dor. Por um momento, a saudade e o pesar intensos entraram em guerra em sua face. Depois, desapareceram,
substituto pelo rosto fadigado de um hospedeiro de um homem que se dava ao nome de Cote. Ele tornou a suspirar, sem perceber, e se forçou a ficar de pé. Demorou muito até passar pelo baú e chegar à cama. Uma vez deitado, custou muito a dormir. Como imaginara, Cote, eles voltaram a Marco do percurso na noite seguinte para jantar e beber. Houve algumas tentativas frouxas de contar histórias, mas logo se extinguiram. Ninguém estava mesmo no clima. Por isso, ainda era cedo quando a discussão se voltou para os assuntos de maior peso. Os homens remoeram os boatos que haviam chegado à cidade, quase todos os perturbadores. O rei, penitente, vinha enfrentando dificuldades com os rebeldes em Rezavek. Isso causou certa apreensão, mas apenas no sentido geral. Rezavek ficava muito longe, e até Kobe, o mais experiente deles, teria dificuldade para encontrá-los no mapa. Os homens discutiram a guerra em seus próprios termos. Kobe preferiu uma terceira arrecadação de impostos. Depois de terminada a colheita, ninguém o contestou, embora não houvesse na memória viva nenhum ano em que o povo tivesse sido sangrado 3 vezes. Jake achou que a safra seria boa o bastante para que a terceira cobrança não levasse a maioria das famílias à boca rota, exceto os Bentley, que já andavam apertados mesmos. Os Horizon, cujas ovelhas continuavam a desaparecer, e Martim Maluco, que nesse ano só havia plantado cevada. Todos os lavradores, com o mínimo de cérebro, tinham plantado feijão. Essa era a coisa boa em toda aquela brigalhada. Soldados comiam feijão e os preços subiriam. Depois de mais alguns copos, expressaram-se preocupações mais profundas. As estradas estavam cheias de soldados, desertores e outros oportunistas, o que tornavam arriscadas até as viagens curtas. As estradas eram sempre ruins, é claro, assim como o inverno era sempre frio. A pessoa reclamava, tomava precauções sensatas e ia tratando de levar a vida. Mas isso era diferente. Nos 2 meses anteriores, as estradas tinham ficado tão ruins que as pessoas haviam parado de reclamar. A última caravana tivera 2 carroças e 4 guardas. O mercador perdia 10 vintém por 200 gramas de sal, 15 por um torrão de açúcar. Ele não tinha pimenta, canela nem chocolate. Tinha uma pequena saca de café, mas pedia dos 2 talentos de prata por ela. No começo, as pessoas riram de seus preços. Depois, quando ficaram de pé, o pessoal cuspira e praguejara contra ele. Isso tinha sido 2 onzenas antes, 22 dias. Não surgira nenhum outro mercador sério desde então, embora fosse a temporada certa para tal. Por isso, mesmo com a terceira arrecadação de impostos avultando na cabeça de todos, as pessoas remexiam na bolsa e desejavam ter comprado alguma coisinha, para o caso de as neves chegarem cedo. Nenhum deles falou da noite anterior, nem da coisa que havia queimado e enterrado. Outras pessoas comentavam, é claro. A cidade fervilhava de fofocas. Os ferimentos de Carter garantiam que as histórias fossem levadas mais ou menos a sério. Porém, não muito mais do que meio a sério. Falava-se a palavra demônio, mas com sorrisos parcialmente escondidos por trás das mãos levantadas. Só os 6 amigos que tinham visto a coisa antes de ela ser queimada, um deles fora ferido, e os outros tinham estado bebendo. O padre também o vira, mas ver demônio era o seu ofício. Os demônios eram bons para os seus negócios. O hospedeiro a vira igualmente, parecia, mas não era da região. Não podia conhecer a verdade tão evidente para todos os nascidos e criados naquela cidadezinha. Ali se contavam histórias, mas essas aconteciam em outros lugares. Ali não era lugar para demônios. Além disso, as coisas já andavam mal o suficiente.
sem que se acrescentassem outros problemas. Kobe e os demais sabiam que não fazia sentido conversar sobre o assunto. Tentar convencer a população só faria transformá-los em motivos de chacota, como Martim Maluco, que já fazia anos que tentava escavar um poço dentro de casa. Mesmo assim, cada um deles comprou do ferreiro um pedaço de ferro batido, tão pesado quanto era capaz de manejar, e nenhum comentou sobre o que pensava. Em vez disso, todos se queixaram de que as estradas andavam ruins e vinham piorando. Falaram de mercadores, desertores de impostos, e de não haver sal suficiente para atravessar o inverno. Recordaram que 3 anos antes ninguém pensava em fechar as portas à noite, muito menos em lhes pôr trancas. A partir daí, a conversa tomou um rumo decrescente e, embora ninguém dissesse o que pensasse, a noite terminou com um toque de tristeza. Do jeito que os tempos andavam, a maioria acabava assim, ultimamente. Capítulo 2. Um lindo dia. Era um daqueles dias perfeitos de outono, tão comuns nas histórias e tão raros na vida real. O tempo estava quente e seco, ideal para amadurecer um campo de trigo ou de milho. Dos dois lados da estrada as árvores mudavam de cor. Os choupos altos ganhavam um tom amarelo amanteigado, enquanto as sumagreiras que invadiam o caminho se tingiam de vermelho violento. Só os velhos carvalhos pareciam relutar em desistir do verão, e suas folhas permaneciam mescladas de dourado e verde. No composto geral, não se poderia esperar um dia mais agradável para que meia dúzia de ex-soldados munidos de arco de caça tirassem de um sujeito tudo o que ele possuía. Ela não é lá grande coisa como montaria, senhor, disse cronista. É pouco melhor que um animal de tração. E quando chove, ela... O homem o interrompeu com um gesto ríspido. Escute aqui, amigo. O exército do rei paga um bom dinheiro por qualquer coisa que tenha 4 patas e pelo menos um olho. Se você fosse doido varrido e montasse um cavalinho de pau pela estrada, mesmo assim eu o tomaria de suas mãos. O líder do grupo tinha um ar de comando. O cronista calculou que devia ter sido um oficial subalterno não fazia muito tempo. Pule fora, disse o homem, com ar sério. Vamos resolver logo isso, e você pode seguir o seu caminho. O cronista desceu da égua. Já tinha sido assaltado antes e sabia quando não havia nada a ganhar com uma discussão. Aqueles sujeitos entendiam do riscado. Eles não desperdiçaram energia nem brevatas com ameaças vãs. Um deles examinou a égua, verificando os cascos, os dentes e os arreios. Outros 2 vasculharam os alforjes com eficiência militar, dispondo no chão todas as posses mundanas do cronista, 2 cobertores, uma capa com capuz, a sacola achatada de couro e sua mochila pesada e bem fornida. É só isso, comandante, disse um dos homens, exceto por uns 9 quilos de aveia. O comandante se ajoelhou e abriu a sacola chata de couro, espiando seu interior. Aí, só papel e algumas penas, disse o cronista. O comandante virou para trás, olhando por cima do ombro. Quer dizer que você é um escriba? O cronista assentiu com a cabeça. É meu ganha-pão, senhor. E não tenho serventia real para o senhor. O homem vasculhou a sacola, constatou que era verdade e pôs-a de lado. Em seguida, embocou a mochila na capa do cronista, que fora estendida no chão, e esmiuçou sem pressa o conteúdo. Levou quase todo o sol do cronista e um par de cadastros para botas. Depois, para a grande desolação do escriba, pegou a camisa que ele tinha comprado em Lihoud. Era de linho fino, tingido de um vivo azul real. Boa demais para viajar. O cronista nem tivera oportunidade de usá-la. Deu um suspiro.
O comandante deixou todo o resto em cima da capa e se pôs de pé. Os outros se alternaram no exame dos pertences da vítima. O comandante perguntou: Você só tem um cobertor? Não é, James? Um dos homens balançou a cabeça. Então pegue um destes. Você vai precisar de uma segunda coberta antes de acabar o inverno. A capa dele está em melhor estado que a minha, senhor. Leve-a, mas deixe a sua. E você também, Vinte. Deixe o seu estojo velho de perdeneira. E se vai pegar o dele. Pedi ao senhor, disse Whittick, se não deixava. Todo o processo foi surpreendentemente civilizado. O cronista perdeu todas as suas agulhas, com exceção de uma, os 2 pares de meias extras, um pacote de frutas secas, um torrão de açúcar, meia garrafa de álcool e um par de dados de marfim. Deixaram-lhe o resto da roupa, sua carne defumada e a metade de um pão de centeio, incrivelmente dormido. A sacola achatada de couro continuou intacta. Enquanto os homens repunham as sobras na mochila, o comandante se dirigiu ao cronista. Então vamos ver a bolsa de moedas. O cronista a entregou. E o anel? Ele quase não tem prata, resmungou o escriba enquanto lhe tirava do dedo. O que é isso no pescoço? O cronista desabotoou a camisa, revelando um anel fosco de metal pendurado num cordão de couro. É apenas ferro, senhor. O comandante se aproximou e o esfregou entre os dedos, antes de soltá-lo de novo no peito do homem. Então fique com ele. Não sou de me meter entre um homem e sua religião, disse, enquanto esvaziava a bolsa numa das mãos, dando um estadio agradável de surpresa ao remexer as moedas com o dedo. Escrever paga melhor do que eu pensava, comentou, começando a fazer as contas da partilha entre seus homens. Será que o senhor poderia deixar 1 ou 2 vitens para mim? Perguntou o cronista. Só o bastante para umas 2 refeições quentes? Os 6 homens se viraram para olhá-lo, como se não conseguissem acreditar no que tinham ouvido. O comandante riu. Pelo corpo de Deus, você tem mesmo um par de bagos pesados, não é? Comentou. A contragosto, houve um tom de respeito em sua voz. O senhor parece ser um homem ponderado, disse o escriba, escolhendo os ombros. E a pessoa precisa comer. O líder do bando sorriu pela primeira vez. Está aí um sentimento com que eu posso concordar, disse. Pegou 2 vitens e os sacudiu-os, antes de repô-lo na bolsa do cronista. Então aqui está um par para o seu par. Jogou a bolsinha para o escriba e o guardou em seu alforje, a bonita camisa azul real. Obrigado, senhor. Talvez lhe interesse saber que aquela garrafa que um dos seus homens pegou é álcool metílico, que eu uso para limpar minhas penas. Vai fazer mal se ele beber. O comandante sorriu e balançou a cabeça. Está vendo no que dá tratar bem as pessoas? Disse, dirigindo-se aos seus homens, enquanto montava no cavalo. Foi um prazer, senhor escribas. Se começar a andar agora, você ainda conseguirá chegar ao val do abade ao escurecer. Quando deixou de ouvir o bater dos cascos do cavalo ao longe, o cronista rumorou a mochila, certificando de que estava tudo nos lugares. Depois, tirou uma das botas, arrancou o forro e apanhou um montinho bem amarrado de moedas enfiado bem no fundo, perto do dedão. Passou algumas para as bolsinhas e, em seguida, desamarrou as calças, tirou outro embrulhinho de moedas que estava embaixo de várias camadas de roupas e também passou parte desse dinheiro para a bolsa. O segredo em manter a quantidade certa na bolsinha. Se fosse muito pouco, os ladrões se decepcionariam e ficariam tentados a procurar mais. Havendo dinheiro em excesso, poderiam se empolgar e se tornar gananciosos. Havia um terceiro embrulho de moedas enfornado num pedaço de pão dormido, pelo qual só o mais desesperado dos criminosos se interessaria. Esse ele deixou sossegado momentaneamente, assim como o talento de prata
que escondera num vidro de tinta. No correr dos anos, passaram a pensar nessa última moeda mais como uma amuleto. Ninguém jamais havia encontrado. Teve de admitir que provavelmente aquele tinha sido o assalto mais civilizado que já sofrera. Os bandidos tinham sido educados, eficientes e não tremendamente espertos. A perda da égua e da cela fora um golpe duro, mas ele poderia comprar outras no Vale de Abade e ainda ficar com dinheiro suficiente para viver com conforto, até acabar com aquela tolice e se encontrar com Scarpe Entreia. Sentindo um chamado urgente de natureza, o cronista abriu caminho pelas samugreiras, vermelho sangue à beira da estrada. Quando reabotoava as calças, percebeu um movimento súbito na vegetação rasteira, e uma sombra escura lhe servilhou os trancos de uma noite e uma moita próxima. O cronista recuou, cambaleante, e gritou de susto. Antes de perceber que não passava de uma gralha batendo as asas para levantar voo. Rindo de sua tolice, endireitou-se a roupa e voltou para a estrada, por entre as somagreiras, afastando os fios invisíveis da teia de aranha que haviam grudado em seu rosto e faziam cócegas. Ao pendurar no ombro a mochila e a sacola, descobriu que se sentia admiravelmente bem disposto. O pior já havia passado e não fora tão mal assim. Uma brisa soprou por entre as árvores, fazendo as folhas dos choupos rodopiarem no ar, feito moedas douradas. Descendo sobre a estrada da terra, esburacada, estava um dia lindo.